anunciam uma formação então de federação partidária. O Solidariedade já tinha se unido ao PROS e agora vai se juntar também ao PRD, partido criado a partir da fusão do antigo PTB com o Patriotas. O anúncio oficial foi feito ontem. A decisão dos partidos é uma tentativa aí de sobreviver a essa cláusula de desempenho eleitoral para as próximas eleições. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui ao vivo no estúdio da Jovem Pan do Paraná, do Grupo RIC, o ex-deputado Fernando Francischini, que deve presidir essa federação aqui no estado. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bia, Manuela, Carlos Kobach e todos que estão nos acompanhando. Com certeza, é uma junção de forças num momento que a gente vê o pior governo federal da história do Brasil. A economia destruída, um assalto a todos os aposentados do país, uma omissão total, e a única ação do atual governo é viagens internacionais, é a dona Esbanja passeando em Paris, mandando beijinhos ao Macron com nosso dinheiro público, e por outro lado o Lula omisso assistindo o ministro da Fazenda fazendo aumento de impostos para bancar toda essa ineficiência da máquina pública. A nossa junção é uma junção que com certeza irá contra a reeleição do presidente Lula no ano que vem. Eu retornei ao Solidariedade, como fui fundador, depois retornei depois de muitos anos, quando o presidente Paulo Pereira assumiu o compromisso e rompeu com o presidente Lula, e vocês deram várias vezes aqui vídeos dele já no ataque ao presidente Lula, vendo como a economia está degringolando e isso afeta a base de trabalhadores de todo o país. Então essa junção é uma junção de levar partidos, muitos que já estavam à direita, como o PTB e Patriota, o PROS no meio do caminho, o Solidariedade errou na última eleição presidencial, e eu retornei justamente porque uma eleição presidencial não faz só com o PL. Nós temos que ter partidos que vão estar com o PL, com outros partidos que vão estar no espectro da direita. Então, por isso que nós temos também que ter candidatos que pensam à direita em vários partidos. Esse olhar aí para a política nacional já está bem costurado pelo que a gente observa, mas também para a gente trazer essa discussão aqui para o estado do Paraná, né? Já está definida que essa nova federação vai ter o comando do senhor à frente aqui no nosso estado, e também qual que vai ser a articulação do Paraná. A sigla pretende apresentar um apoio, um candidato? Bia, veja, ainda não está definida a presidência, que nós vamos anunciar na semana que vem. Há um compromisso meu com a Executiva Nacional, tanto do PRD como do Solidariedade. Eu ajudei nessa articulação, na aproximação do presidente Ovasco do PRD e do deputado Paulinho. Praticamente ligava todos os dias para ambos até a costura dessa federação. Eu tenho um compromisso de já não anunciar antes da hora a presidência, mas a presidência em todos os estados vai ser uma junção de interesses e posicionamento político. Quem é o nosso candidato a deputado federal mais forte em cada estado e que traz mais resultado para a gente atingir a cláusula de barreira e para ajudar na costura de uma federação que possa apoiar um candidato indicado pelo presidente Bolsonaro. Nós temos um alinhamento e uma liberdade nos estados de posicionamento. O Solidariedade pensa diferente em alguns estados, mas não somos um partido que vai atacar quem pensa diferente. Quem faz isso com a gente é a esquerda. Nós temos que respeitar quem pensa diferente e combatê-los no voto. Não caçando, perseguindo, prendendo, deixando uma mulher que escreve de batom numa estátua com 14 anos? 14 anos. 14 anos de reclusão, enquanto o traficante está cumprindo 6, 7 anos por toneladas de cocaína. Eu tenho sido um crítico contumaz que nos últimos anos nós fizemos bancadas espalhadas pelo Brasil e no Congresso Nacional do caça-like. São meninos que caçam like e o resultado é inexpressivo na oposição efetiva. Está na hora de mandar um time titular de novo para Brasília, como foi no impeachment da Dilma, em que milhões tentaram comprar os votos para impedir, mas a rua pressionou, e a rua precisa vir de novo. A gente só vai mudar nosso país da vergonha que nós estamos passando internacional, de um presidente que não tem mais a mesma estabilidade que teve nos outros governos, como o Lula, comandado pela primeira-dama que não teve um voto, viajando o mundo e nos envergonhando, gastando milhões, enquanto aqui ninguém consegue mais nem ir direito no mercado. A classe média baixa passa por um momento difícil. Imagina então combustível no carro, Carlos. Então está na hora das pessoas não terem mais medo do sistema. Eu fui caçado por ir contra o sistema, mas não me calei. Muitos
deram um jeitinho e se calaram. Isso eu acho que é o pior cenário por ano que vem, é quem tem medo de enfrentar o sistema, porque o sistema vai vir bruto o ano que vem. E o Carlos falou bem, né? O Congresso, em cima de emendas parlamentares, em cima de nomeações, o ano que vem é o ano de afrouxar. Todo mundo fala de solidariedade, mas solidariedade não tem um ministério. Pega a lista de ministérios do governo Lula que você vai ver, de A a Z, os partidos políticos dizendo que são oposição, mas tem indicações para ministérios. Eu não sei como é que você faz oposição e tem ministério no governo Lula. Deixa eu só pegar um gancho, Manu, só para não perder a linha aqui. O senhor falou sobre a questão da sua cassação. Eu queria saber sobre... o senhor já pode voltar à eleição, a se candidatar agora em 2026, e o senhor também deu uma pista de que pode voltar a deputado federal, porque falou de voltar no time titular, lá para fazer oposição. É isso? Francisquini pode disputar 2026 e vai concorrer a uma das vagas na Câmara Federal? Esse nome forte, né, que você falou que cada estado vai ter aqui no Paraná, será o seu para o Congresso Nacional? Eu vou ser candidato o ano que vem. Os ministros do TSE, quando fizeram minha cassação, colocaram no acórdão que a minha inegibilidade iniciava em 2018. Fizeram aquele absurdo, né, jurídico. A Constituição diz que você muda a lei eleitoral 1 ano antes. Eu fui cassado 3 anos depois da minha eleição com uma lei inexistente de fake news. E a lei que eles tentam passar até hoje é aquele que eles dizem o que é fake news. Imagina o jornalismo independente com uma lei que regula a rede social. Nós no YouTube agora podemos estar fora do ar em minutos se quem diz o que é fake news é o pessoal indicado pelo próprio governo. Então é um absurdo atrás do outro. E eu tenho certeza que o ano que vem nós vamos ter uma mudança brutal, porque nós temos 2 ministros do STF que pelo revezamento estarão lá, que é o ministro Cássio Nunes e o ministro André Mendonça, que são os 2 votos que votaram contra a minha cassação lá no Supremo Tribunal Federal. Um vai ser o presidente e o outro o vice do TSE. Eles vão ser independentes? É tudo que o brasileiro espera. Eu quero que ele vá à direita ou à esquerda? Não, senão eu mesmo estou lutando contra a democracia. Mas eu quero que sejam imparciais, independentes, para a eleição ser uma eleição limpa em 2026. Ah, teve problema de urna? Não estou dizendo isso, estou dizendo que teve problema em julgamentos, em que quem era de direita era pau. Quem era de esquerda dá o jeitinho, deixa passar o prazo para poder continuar concorrendo. Quem era de direita suspende reunião, proíbe, enquanto quem é de esquerda, olha, já teve jurisprudência anterior que permite, quer dizer, não dá mais. E eu confio muito no TSE do ano que vem, porque do mesmo molde do TRE do Paraná, que em todos os julgamentos sempre foi imparcial aqui no Paraná, a gente tem que dar o braço a torcer que o TRE do Paraná é um TRE que não deixou ser contaminado por política. A gente espera que no TSE aconteça a mesma coisa no ano que vem. O senhor disse que será candidato e já há um consenso agora com essa federação de como deve seguir então a federação numa campanha de 2026 aqui no estado do Paraná? Vai seguir junto com o PSD, por exemplo, com a indicação que venha do governador, ou isso não é certo ainda? Não, nós vamos seguir com a indicação do governador, mas a nossa preferência, nós estamos alinhados com o deputado Alexandre Cury, que é o presidente da Assembleia, que é alguém que tem atendido as prefeituras, atendido a população. A gente tem visto nele um grande ânimo em andar todo o estado, mas é um grande imbróglio tudo isso ainda. O deputado Guto Silva, que é o secretário das cidades, tem também se colocado como candidato. O senador Sérgio Moro vem num campo oposto como candidato, mas a nossa preferência que nós queremos, com pelo menos solidariedade até o anúncio da nossa federação, é acompanhar o governador Ratinho Júnior. Governador, hoje, eu voltei de Brasília na madrugada agora, é um grande player na eleição presidencial, porque ele leva, inclusive, o PSD numa possível chapa, e não vejo, às vezes, na análise dos principais articulistas, uma vontade do Tarcísio de Freitas em renunciar ao governo sem ser o indicado do presidente Bolsonaro. Isso já aconteceu antes, de pessoas colocarem a carroça na frente dos bois, e o presidente Bolsonaro é alguém que não gosta disso.
Deputado, aproveitar que você falou a respeito, né, de Ratinho Júnior, dessas projeções do partido, a gente tem também aqui um trecho de entrevista com o fundador e também um dos principais líderes aí do Solidariedade, o deputado federal Paulinho da Força, que conversou aqui com a nossa produção para falar também sobre essas perspectivas das costuras partidárias e sobre também esse possível apoio a Ratinho Júnior. Vamos ouvir. Nós vamos consolidar a federação, que agora hoje vamos para a parte burocrática, que é fazer as convenções que já foram feitas dos dois partidos. Agora uma convenção da federação, ainda na próxima semana, encaminhar para o cartório e em seguida para o TSE. E aí a federação vai avaliar os caminhos que nós podemos traçar pela frente, de encontrar outra legenda, né, para poder completar o nosso, talvez ampliando essa federação, para que ela possa ser mais ampla possível. Quem entende do meio político sabe dos compromissos do Kassab com o Tarcísio. Eu tenho certeza, pelo que eu conheço, que ele não vai dar a legenda para o Ratinho ser candidato. Embora ele insista dizendo que sim, o mundo político não acredita nisso. Estamos falando então sobre a federação partidária entre Solidariedade e PRD, que anunciou então essa formação, as lideranças sendo costuradas. Fernando Francischini ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã. A gente vai fazer uma pausa rápida na FM, já voltamos com esse assunto e também outras perguntas que você pode enviar aqui e a gente, dentro da medida do possível, também registra aqui junto com o ex-deputado. No YouTube a gente continua ao vivo, nosso canal Jovem Pan News Paraná. Jornal da Manhã, Paraná. Pessoal da live, só tô com o retorno aqui ainda. Aí, boa. Pessoal da live tem entrevista exclusiva aqui para eles também. Podem ir mandando perguntas aí. Dentro do possível a gente sempre registra. É difícil, às vezes dá tempo, né? Porque é uma correria toda para a gente conseguir sanar todos os assuntos. Mas aproveitar então aqui agora que a gente entrou nesse assunto eleições 2026. Fernando Francischini já se posicionou aqui com essa leitura, né? De fato de ir contra uma possível reeleição de Lula. Só que ao mesmo tempo a gente vê que o Paulinho da Força já deu o recado de que a federação deve ter um posicionamento mais ao centro, né? Como que vai ser isso? Você trouxe também essa leitura, né, de que os estados podem ter ali posicionamentos diferentes, não existe uma unificação. Mas vai ter um momento do jogo, né, deputado, que vai precisar bater o martelo e a gente está num país tão polarizado que vai ser por esquerda ou direita. O Paulinho, ele é Tarcísio Futebol Clube. E entrou na campanha do Ricardo Nunes, a pedido até do próprio Bolsonaro, que fez campanha pesada para Ricardo Nunes de São Paulo. Por isso que ele fala que, já que ele é deputado de São Paulo, ele puxa a sardinha, como a gente puxa para o Ratinho aqui. Uhum. A minha vontade, o meu apoio, eu sou o vice-presidente e coordeno a região sul do Solidariedade agora, nesse meu retorno. E se eu tiver que votar, o meu voto é Ratinho Júnior. Eu acho que o Ratinho o que há de melhor no PSD, principalmente pela projeção do pai no Nordeste. É um ídolo no Nordeste, isso reflete para o Ratinho Júnior. Então, quando se fala de Ciro Nogueira, nós temos um contraponto muito forte ao Ciro Nogueira, que é o Ratinho Pai, que está na televisão num programa líder de audiência no público C e D do Nordeste, e isso tem um impacto muito forte. Tanto que tem aparecido em pesquisas o Ratinho no Brasil inteiro, não é só mais no Paraná, ele furou a bolha e eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença. O Kassab quer ganhar a eleição, e é claro que ele tem preferência pelo Tarcísio, porque o vice lá vai virar um governo praticamente do Kassab lá em Sim. São Paulo. E o Ratinho é um player dele que ele oferece pro próprio Tarcísio, eu acho que talvez seja essa a vontade dele, já que o Tarcísio não está no PSD, de dizer, olha, saia que eu tenho ainda o Ratinho para te colocar de vice. Então a vontade toda do Kassab é colocar isso que o Paulinho diz. Mas se depender de vários outros, nós temos uma posição também que eu vi pela minha proximidade com todo o time da direita em Brasília, nessas voltas lá, de que o Tarcísio não sai do governo, porque não vai romper com o Bolsonaro renunciando antes da hora, dizendo, eu vou ser candidato, que isso seria um rompimento. E o Ratinho, sim, pode fazer isso, porque está no segundo mandato, ele pode sair antes e dizer, Bolsonaro, estou aqui na tua espera. Que eu tenho certeza, Bolsonaro vai ser candidato até os 45, vai para prorrogação para receber do TSE, e daí vai ser um TSE diferente, um não. Isso que nós vamos esperar para ver.
Aí sim, se caso ele ficar ser declarado que o seu registro de campanha não pode ser efetivado, que ele vai escolher um candidato. Se o Ratinho estiver pronto ali, pronto, presidente, estou aqui, pode ser que ele vire uma surpresa de última hora. Mas sem o apoio de Bolsonaro, ele teria chance, o senhor acha? Ah, muito pouca. Daí nós temos que ser realistas, a gente não está aqui, a gente já está velho em política para ficar batendo palma, mentindo para a população. O apoio do Bolsonaro é fundamental para um candidato a presidente da República. Ele só tem que escolher o candidato certo, que seja um candidato que seja palatável para o público, não só a direita, mas o centro. Hoje a gente fala de centro como pejorativo, mas é o centro que elege. Sim. Nós temos uma polarização na direita e esquerda que gira em torno de 20%, 25%, mas 50%, vamos de uma conta de padeiro, é quem define a eleição. E hoje esse 50% está abandonando o Lula por causa da economia. A economia que define um candidato a presidente da República. Quando a economia vai mal, o presidente da República pena. E o Lula depende totalmente disso. Claro que eles estão de novo ampliando, acabando com a fiscalização, por exemplo, no Bolsa Família e em outros, para aumentar a quantidade. Tem estado, se eu não me engano, no Maranhão e alguns outros, que a quantidade de Bolsa Família é maior do que a quantidade de carteira de trabalho registrada. Como é que um país sério aguenta pagar tanto benefício assistencial sem ter uma porta de saída para essas pessoas terem emprego, renda, levar empresas para lá e não ter carteira de trabalho? Então, uma parte do país está trabalhando, para outra parte ficar no benefício. E pior ainda, ninguém quer sair do benefício, não perde o benefício. E às vezes em determinadas regiões sem oportunidade é melhor ficar no Bolsa Família do que sair procurar emprego. Então, o país está descambado, né, de novo. Só para registrar, para quem agora pegou, a gente estava ao vivo no YouTube e voltou direto para a FM. Estamos aqui conduzindo a entrevista com o ex-deputado federal Fernando Francischini, ao vivo falando da federação partidária, mas também repercutindo situações econômicas aí envolvendo o país. Carlos. Agora, Francischini, você, em 2016, salvo engano, você foi um dos poucos que esteve lá com o Bolsonaro, quando ele estava no minúsculo PSL ainda, tinha segundos de tempo de televisão e ninguém apostava em Bolsonaro presidente. Falavam mal dele, inclusive, esse puxa-saco que ficou em volta dele agora, dizendo, sou bolsonarista desde pequenininho. Quem tinha era eu e Felipe Barros. O restante falava mal e agora parece que ele mudou de figura, né? Inclusive alguns que já passaram por aqui. Então, desde muito antes até de Bolsonaro virar presidente, o senhor andou muito com ele. Inclusive trouxe ele aqui para o Paraná por diversas vezes. Inclusive aqui, né? Uma entrevista aqui. Inclusive aqui na Jovem Pan. Agora, o senhor acredita que com essa nova formatação do TSE, com André Mendonça e com o Nunes Marques, o senhor acredita que Bolsonaro possa ser elegível? Ele pode vir a disputar a eleição de 2026? Veja, uma formação nova no TSE. Se a gente não acreditar que o nosso país possa ser sério, imparcial e a gente de novo ter um candidato a presidente da República que tem mais aprovação do que o presidente atual, a gente não pode mais acreditar no sistema. Eu acredito até o último momento na candidatura do presidente Bolsonaro, como eu vou me conduzir. É como eu vou conduzir. O Solidariedade passa a ser um partido de direita no Paraná. Quem não está feliz com isso, mude de partido. Não estou nem preocupado com o chororô. É um partido que vai estar alinhado à direita. Foi por isso que eu voltei para conduzir mais um partido, inclusive nacionalmente. O deputado Paulinho já confirmou para mim que vai conduzir contra o Lula o partido. E eu espero que a federação faça a mesma coisa. A federação é oriunda. E a importância dessa federação, o pessoal vê poucos deputados na federação. São 12 deputados federais eleitos pela federação. Mas se você somar o número de filiados dessa federação, PTB, Patriota, PROS e Solidariedade, são 1.900.000 filiados em todo o Brasil. O PT tem 1.600.000. Então essa federação, nesse momento, ela pode ter poucos deputados, mas esses partidos já foram partidos nos últimos 5, 6 anos muito fortes em número de filiados e pessoas espalhadas pelo Brasil. Então é uma federação que tem mais filiados do que o próprio PT. Por isso que a gente tem feito com todo cuidado, inclusive o anúncio da presidência da federação aqui no Paraná, em outros estados, a gente está resguardando esse anúncio para não ter rompimentos, para a gente poder agregar as pessoas que pensam à direita, porque para rachar já tem muita gente rachando pelo Brasil afora. E é tudo que a esquerda quer, né?
dentro do espectro político da direita, um dizendo eu sou mais direita do que o outro e tentando tirar ele de perto. Nós precisamos eleger, como eu falei agora há pouco, time titular para ir para Brasília e para enfrentar a próxima eleição. De gente que está lá só para fazer caça-like, nós já estamos cheios, né? Porque daí eu posso votar para deputado do Facebook, do Instagram, que é aquele que faz vídeo ao vivo, que fala, mas na hora de enfrentar, de fazer assinar, votar, não vota porque tem emenda parlamentar, tem cargo nomeado e vai até o limite do caça-like, depois não faz mais nada. Agora só, bem rapidamente, a federação vai abrir diálogo com outras legendas? Comenta-se muito, talvez, em falar com Podemos, com o PSDB. O que tem ainda de diálogo para tentar trazer, incorporar ainda mais partidos? Veja, a base está feita, que são os 4 partidos da eleição de 2022, que viraram 2 e agora viram 1 com a federação. Mas quem topar enfrentar o Lula pode vir. E eu acho que a gente não pode impedir, porque quem estiver fora de federações na próxima eleição não vai existir mais. Os partidos que estiverem fora dessas federações não vão passar a cláusula de desempenho. Vão ficar fora e vão deixar de existir, ter fundo partidário e tempo de TV. E nós temos alguns partidos estratégicos que estão ficando fora e que podem ter problema. O próprio Podemos, o PSDB, o rompimento de algumas federações que o PSDB e o Cidadania não querem mais caminhar junto. Então e embrólios jurídicos também pela frente. Existe uma federação em andamento que não acabou o prazo previsto em lei. Então o PSDB e o Cidadania estão num casamento e não tem na lei a previsão de rompimento, de divórcio antes do final do prazo. Como é que vão fazer uma nova federação sem o divórcio homologado? Então tem vários embrólios, mas quem quiser vir e ser contra o Lula, nós vamos começar a analisar na Executiva Nacional da Federação. Rapidamente, só para encerrar então, a deputada Flávia Francischini e também o seu filho Felipe, eles devem sair do União Brasil, vão para a Solidariedade, para a Federação? O Felipe tem vida própria. O Felipe tem um posicionamento mais técnico, é um deputado de CCJ, é um deputado municipalista, então totalmente diferente da minha atuação parlamentar. Presidente do União Brasil. Presidente do União Brasil. Eu acho que ele segue no União Brasil, é o mais provável. A Flávia deve me acompanhar. Para mim é um orgulho enorme, né? A gente, quando é médico, engenheiro, tudo que a gente sonha é ver o filho, ver pessoas da família gostarem da profissão do pai, da pessoa que comanda, para seguirem a profissão. E a Flávia é a primeira mulher na história da Assembleia a furar o cerco dos homens lá. O deputado Alexandre Cury teve grande contribuição nisso, de fazê-la a primeira vice-presidente. Então quem substitui o Alexandre diariamente, a gente não está acostumado na Assembleia, né, de ter uma mulher na presidência, e a gente vê todos os dias. Eu acho que é o começo de uma abertura na política, de não é só eleger mulher, é deixá-las ocuparem posições de destaque, de comando dentro do legislativo, para que possa ter impacto para virem outras mulheres também. E a Flávia deve continuar candidata a deputada estadual, principalmente pela pauta do autismo. Nós temos o Bernardinho, de 15 anos, que é autista, e virou a pauta da vida da família, a atuação fora essa questão ideológica, de segurança pública, que é muito forte. Nós temos atuado muito, e ela anda o Estado falando com mães de autistas, tentando levantar do chão muitas. A gente teve um suicídio brutal de uma menina estudante de medicina autista em Foz do Iguaçu há poucos dias, que está uma maior confusão lá na cidade. Triste fato, imagina, sofria bullying na Unila, naquela universidade que tem o pezinho na esquerda. Professores não aceitavam fazer um plano especial para ela, e vários alunos com necessidades especiais, PCDs, denunciando isso. Então tem que ter vozes também que entram em outras áreas da sociedade que possam se sentir representados. E a Flávia é a expressão da representação do autismo na Assembleia Legislativa. Fernando Francischini, muito obrigada pela atenção com a audiência da Jovem Pan. Bia, obrigado Manuela, Carlos Cobo, que para mim é um prazer estar aqui, porque poucos veículos ainda têm esse espaço democrático que aceitam um debate